Este é o Fora de Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues, no esquerda.net. Bem-vindos ao Fora de Órbita. Eu sou o Jorge Costa e a edição de hoje é sobre a Ucrânia. Olá, Pedro Caldeira Rodrigues. Olá, Jorge Costa. Na primeira parte abordaremos os anos pós-soviéticos da Ucrânia, sob as influências ocidental e russa, até à revolta de 2014, que dá início à Guerra Civil. Na segunda parte, a partir dos 30 minutos, trataremos da invasão russa em 2022, as suas motivações, a sua evolução e se é parte de uma nova Guerra Fria. Vamos a isso. Começamos então pelos anos pós-soviéticos e agora num momento em que se agrava esta espécie de ensaio técnico de uma guerra nuclear em que circulam mísseis balísticos intercontinentais de alcance intermédio, armas que têm tudo aquilo que têm as armas que são usadas numa crise nuclear e foi para isso que elas foram construídas e portanto são avisos que estão a ser feitos e vale a pena ver para a forma como esta relação entre a Rússia e a NATO, os Estados Unidos, foi evoluindo desde o fim da União Soviética, não é? E ela ocorre, o fim da União Soviética ocorre precisamente no mesmo ano da Primeira Guerra do Golfo, em que a intervenção na Primeira Guerra do Iraque é feita numa circunstância muito precisa, que é a aprovação pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, com o voto da Rússia. Em 1991. Em 1991. E isso é uma promessa que fica feita, digamos assim, de que a ordem internacional, a nova ordem internacional, como então se dizia, obedece ao primado do direito internacional. Sabemos bem que a agenda no Iraque era muito diferente de um critério humanitário, mas o facto é que aquela primeira intervenção, que é a primeira intervenção militar depois do fim da União Soviética, já é feita num contexto de decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E essa decisão cria uma expectativa. No final desse ano de 91 é o referendo da independência na Ucrânia, que é vencido pelo sim com 90%. E, portanto, é neste contexto internacional que a independência da Ucrânia se dá, de uma desintegração da União Soviética que é sucedida por uma promessa de ordem internacional baseada no direito. Claro que as coisas não são assim tão simples e rapidamente se percebe que não são, e eu acho que vale a pena olhar para estes anos até ao Kosovo, estes anos entre 1991 até 1999, a década de 90, porque são 10 anos de expectativas goradas nessa nova ordem internacional. Claro que temos logo em 93 o Boris Yeltsin a bombardear o Parlamento russo, não é? Portanto, a democracia começou de maneira um pouco atribulada na nova Rússia democrática. Isso porque ele queria impor, e aliás isto está muito bem retratado naquele documentário da Naomi Klein, a doutrina de choque. A aceleração das reformas neoliberais e do plano de privatização encontra algumas resistências ainda no Parlamento no Parlamento russo, e o Yeltsin resolve isso muito simplesmente à bomba. À bomba, sim. E acho com tanques, com bombardeamento, e isso é o retrato de que o processo de acumulação primitiva de capital, vamos chamar assim. E foi em 93, não foi? 93, exatamente. Que esse processo de acumulação de capital acelerado das privatizações na Rússia ia ser imposto a bem ou a mal. É também nesse momento que, passado um ano, em 94, que o Bill Clinton, pela primeira vez, aponta o alargamento da NATO a leste, já não como uma possibilidade, mas como um facto. Só, como ele disse na altura, só falta saber como e quando. Mas o alargamento ia mesmo acontecer. E os russos começam logo a reagir a isso, embora fosse ainda um governo muito frágil, porque todo o bloco de leste, todo o bloco da ex-União Soviética estava em grande turbulência económica, em crise profunda, falta de tudo, imigração massiva. Aliás, é desses anos a primeira vaga da imigração ucraniana e de leste em Portugal. Se bem nos lembramos, os primeiros ucranianos e russos que chegam a Portugal para trabalhar vêm nessa altura. Portanto, a situação económica é um desastre. Mas nesses anos 90 os russos já avisam para os riscos de uma humilhação que significaria esse alargamento da NATO.
E então começa um jogo de expectativas sobre a Rússia que inclui a própria adesão à NATO, não é? A certa altura discute-se isso, discute-se que a NATO poderia ter uma nova forma que incluísse o próprio espaço da Rússia, e as conversações iniciam-se desse ponto de vista, elas avançam. Na sequência do processo da parceria para a paz, não é? Exatamente. Uma coisa que é criada na altura, não é? E que abrange dezenas de países, incluindo a Rússia. Exatamente. Eles começam o Yeltsin começa por propor um pacto entre os Estados Unidos e a Rússia em paralelo com a adesão da Hungria e da Polónia. Depois, em 97, é mesmo assinado o ato fundador da cooperação entre a NATO e a Rússia, que cria um comitê permanente, a admissão de atuação conjunta, atuação militar conjunta, tem um escritório, a NATO tem um escritório em Moscovo, e é nesse ano, em 97, que a Cimeira de Madrid apresenta a política de portas abertas. Portanto, ao mesmo tempo que a NATO vai alimentando na Rússia a expectativa de uma colaboração reforçada e até de uma futura integração, vai consumando o alargamento. Em 99 aderem a Eslovénia, aderem a República Checa, a Hungria e a Polónia, e fica prometida uma futura adesão à Eslovénia, à Roménia e aos países bálticos. E é criada uma espécie de parceria especial com a Ucrânia. Portanto, a Ucrânia entra na berlinda do alargamento da NATO ainda na década de 90, no final da década de 90. E é este o ambiente que permanece ao longo de toda a década até à crise do Kosovo, que é uma espécie de um gigantesco balde de água fria em todo este jogo de expectativas que vinha sendo criado a leste à medida que o alargamento se realizava. Exatamente. Durante o tempo do Yeltsin, é importante recordar que a primeira intervenção da NATO fora das suas fronteiras, desde a sua fundação, é nos Balcãs. É na Bósnia-Herzegovina, em 1995, não é? Isso é encarado logo como um sinal de que a NATO poderia ter intenções, digamos assim, expansionistas, apesar de a intervenção ter sido baseada em conceitos, digamos assim, humanitários, não é? De defesa das populações, como aconteceu depois mais tarde com o Kosovo. Mas com o Kosovo a questão é mais grave porque, ao contrário do que aconteceu no Iraque, como tu estavas a dizer, na invasão do Iraque em 91, a intervenção da NATO contra a Jugoslávia, então na altura reduzida à Sérvia e ao Montenegro, que é a primeira intervenção da NATO, que é a primeira intervenção da NATO fora das suas fronteiras, assim como disse, é feita à revelia da ONU, não é? É feita à revelia da ONU, e isso é um primeiro sinal para a Rússia de que está de alguma forma a ser preterida, que está a ser marginalizada neste processo, porque no dia em que a NATO decide atacar a Jugoslávia, no dia 24 de março de 1994, não é? Perdão, 99, perdão. O Ministro dos Estrangeiros da Rússia estava a caminho dos Estados Unidos, precisamente para negociar um acordo de paz para o Kosovo e para os Balcãs, não é? Ele regressa a Moscou no meio da viagem, portanto, creio que nem sequer chega a aterrar em Washington, não é? Regressa a Moscou, e a partir daí, ainda com o Yeltsin, esta intervenção da NATO no Kosovo, que também suscitou grandes divergências internas na NATO. Por exemplo, a Alemanha e a França foram muito reticentes com esta intervenção da NATO no Kosovo, como serão mais tarde com a invasão do Iraque em 2003, não é? No âmbito da NATO. Os russos consideram que a partir deste momento a cooperação, em 99, portanto ainda um ano antes de Putin chegar ao poder, não é? Assumir o poder, que a cooperação entre a Rússia e a NATO estava em sérios riscos, não é? E estabelecem 3 prioridades na altura de não ingerência, digamos assim, da NATO nos antigos territórios da União Soviética, não é? Apesar da Estónia, Letónia, Lituânia e dos Bálticos já se terem tornado independentes, e está numa perspectiva de, como se confirmou mais tarde, da adesão à NATO, a elite russa na altura estabelece 3 prioridades, que é não ingerência, impedir qualquer tipo de ingerência em Kaliningrado, que é o enclave russo que fica entre a Polónia e a Lituânia, na Ucrânia e na Geórgia. Portanto, são 3 regiões em que os russos dizem, ainda antes de Putin, dizem que a NATO não poderá, de alguma forma, imiscuir-se, digamos assim.
Isso foi, como tu disseste, apesar de tudo, e já com Putin, o Conselho de NATO-Rússia é formado em 2002, mas é a partir deste momento que o Putin começa a radicalizar a sua posição, sobretudo quando portanto, o Kosovo torna-se um protetorado internacional com tropas da NATO, como aliás a Bósnia, não é? A Bósnia-Herzegovina. Porque isto também tem muito a ver com a questão das minorias, não é? E a forma como os poderes manipulam de alguma forma as suas minorias nacionais, e neste caso a Rússia também foi muito arguta, digamos assim, nesse sentido, quando Putin diz que há 20 milhões de russos fora das suas fronteiras e que é preciso ter isso em conta e que correm o risco de desrespeito de direitos humanos, etc. Mas a autoproclamação da independência do Kosovo em fevereiro de 2008 é para Putin o sinal de que de facto a alteração de fronteiras, e isto é muito importante, a alteração de fronteiras na Europa está-se a concretizar. Isto é, um país que era considerado um Estado soberano com fronteiras reconhecidas internacionalmente, que era o caso da Sérvia, deixa de ter uma parte do seu território, não é? E sabemos quando ainda hoje é polémica a questão da independência do Kosovo, da autoproclamação da independência do Kosovo, porque cerca de 100 países da ONU, 100 países das Nações Unidas, não reconhecem a independência do Kosovo. E entre eles todos os BRICS, por exemplo, a Índia, a Rússia, a China, o Brasil, a África do Sul, a Indonésia, uma série de países árabes. Portanto, a questão do Kosovo ainda é uma questão latente, ainda é um problema latente, e vai servir de justificação ao Putin de que, então... Ele vai usar o pretexto na Crimeia. Vai usar esse pretexto na Crimeia. Então, porque é que uma população, neste caso no Kosovo, faz um referendo e vota pela independência, não é? Sendo maioritários, porque os albaneses do Kosovo eram já de facto maioritários há bastantes décadas face aos sérvios do Kosovo, que por sinal estão a ser vítimas de uma intensa estratégia do atual poder de Pristina de retirada de todos os seus direitos e até quase de um processo de limpeza étnica, não é? O que resta da população sérvia do Kosovo. E Putin diz, então, porque é que tem a necessidade de fazer um referendo semelhante na Crimeia, em que a maioria da população é russa e provavelmente quer aderir à Rússia? Este é o pretexto, e foi o pretexto. Chegamos à Crimeia, mas antes da Crimeia temos todo o processo que leva até voltando agora à Ucrânia, que leva à guerra civil a partir de 2014. Nos anos de 2008 continuam as perspectivas de adesão da Ucrânia e da Geórgia à NATO. Logo em 2008, depois da Conferência de Bucareste da NATO, Putin avisa que faz aquela intervenção através da Ossétia do Sul em 2008, em agosto, contra a Geórgia, ou seja, ele não reconhece e manifesta imediatamente a oposição militar da Rússia a que o alargamento da NATO faça para a Geórgia. Da autoproclamação da independência do Kosovo, não é? Exatamente. Uns meses depois, não é? E termina, e esse processo vem a terminar depois com a adesão em 2009 com a adesão da Albânia e da Croácia à NATO, e este período, digamos assim, de tensões acumuladas vai chegar a 2014 à revolta do Maidan, da Praça Maidan em Kiev, que é o que marca o início de uma guerra civil no país. É claro que ao longo de todo este período, e eu acho que vale a pena nós olharmos para trás e para estes confrontos, ao longo de todo este período, ao mesmo tempo que se desenvolve este clima de pré-guerra fria, ou de arrefecimento de um ambiente militar entre o Ocidente e a Rússia, as ligações económicas intensificam-se permanentemente. Ou seja, a Rússia aumenta as suas exportações em termos de recursos naturais, em termos de gás, em termos energéticos, sobretudo, também cereais, aumenta a sua exportação e a sua exportação para o Ocidente. O Putin, em 2002, vai aos Estados Unidos para inaugurar a rede de combustíveis da Lukoil nos Estados Unidos. As exportações de combustíveis russos para os Estados Unidos não cessam de aumentar até à invasão da Ucrânia em 2022. Ou seja, eles andavam neste jogo, e isso é curioso porque mostra aqui uma certa ambiguidade de todo este processo, porque nós não estamos perante dois blocos estanques que se confrontam na retórica militar e nas ameaças de guerra e na corrida aos armamentos. Eles fazem isso ao mesmo tempo em que dependem uns dos outros do ponto de vista estratégico, como agora está à vista na Alemanha, por exemplo, com a crise económica que se instalou depois do bloqueio
da energia russa. Essa interdependência põe um grão de sal, digamos assim, nesta narrativa da Guerra Fria. Mas isso até me faz recordar uma coisa, não te importas, até faz-me recordar uma coisa, isto já no limiar da guerra da Ucrânia, do presidente, já o presidente Biden, que em 2021, dizer que nunca permitiria que o Nord Stream 2 começasse a funcionar. Também, portanto, a partir desse momento já começa a haver uma estratégia da parte dos Estados Unidos, um sinal dos Estados Unidos de que o reforço das relações económicas entre a Rússia e a Alemanha poderiam pôr em perigo os seus próprios interesses estratégicos, não é? Aliás, depois o Nord Stream 2 até é arrebentado durante a guerra, não é? E, como se sabe, até foram ucranianos que tiveram na origem da sabotagem do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2. Mas, enfim, eram à parte. Sim, o que é curioso também, não é? É ver este aspecto da nova estratégia dos Estados Unidos. Exatamente. Esta contradição de que eu falava entre uma intensificação de relações comerciais e de interdependência estratégica entre estes vários intervenientes, e ao mesmo tempo crescem as tensões militares. E económicas. Pois. Exatamente. Em 2014, a revolta de Maidan, Pedro, queres pegar tu nisso? De onde vem esta revolta de 2014? Quais são os precedentes que ela tem e quais são as consequências em termos da guerra civil que se seguiu? Muito bem. Vamos tentar enfim, ser o mais concisos possível, porque isto é uma longa história, não é? Que começa evidentemente com a independência da Ucrânia, como referiste há pouco, em dezembro de 91. Os primeiros 2 presidentes da Ucrânia independente, a Ucrânia nunca tinha sido efetivamente um país independente, de verdade seja dita, apesar daquela tentativa no princípio da década de 20, durante a guerra civil na Rússia, não é? Em que há uma tentativa infame de grupos nacionalistas ucranianos, e também aquela tentativa durante a Segunda Guerra Mundial, em que os ultranacionalistas ucranianos também tentam formar uma espécie de Estado independente ucraniano, mas neste caso com fortes ligações à Alemanha nazi. De qualquer forma, em 1991 há a independência. Leonid Kravchuk é o primeiro presidente da Ucrânia até 94. Segue-se, e este nome é talvez já mais conhecido, Leonid Kuchma. São dois presidentes que vêm da nomenclatura soviética, não é? E com Kuchma diz que a presença de Kuchma na Ucrânia é o início do reino dos oligarcas, não é? Tal como aconteceu na Rússia de Yeltsin, não é? Também na Ucrânia, os oligarcas, com aquela instauração de uma espécie de capitalismo selvagem no país, a privatização das empresas públicas, etc., surge uma série de oligarcas ucranianos que vão ter muita influência política a partir daí, económica e política a partir daí. Há uma eleição decisiva em 2004 que opõe o primeiro-ministro do Kuchma, e voltaremos a falar nele, que é o Viktor Yanukovych. O Viktor Yanukovych era primeiro-ministro do Kuchma em 2004, a um dirigente da oposição, não é? De um bloco da oposição, um bloco que é designado um bloco pró-ocidental, digamos assim, portanto com menos ligações à Rússia, porque a Ucrânia é um país muito fraturado também. É preciso, se nós olharmos para as votações na Ucrânia, nós vemos a parte leste sempre votou de uma forma e a parte ocidental da Ucrânia sempre votou de outra, não é? E essa fratura até que se nota, infelizmente, neste conflito que está a decorrer, não é? A segunda volta das presidenciais opõe precisamente Yanukovych e Yushchenko. E a oposição acusa o Yanukovych de fraude eleitoral. O Yanukovych é proclamado vencedor. A oposição protesta. Há o início da chamada Revolução Laranja, não é? Que é uma revolução de massas, de facto, na Ucrânia, e é a partir daí que, com a intervenção de organizações internacionais, sobretudo a OSCE, são forçados a repetição da segunda volta presidencial, e aí o Yushchenko ganha por uma maioria confortável, não é? E, portanto, isto é o desfecho da Revolução Laranja, e a Ucrânia torna-se, digamos assim, uma espécie de começa a ser dirigida por um governo, digamos assim, pró-ocidental e não pró-russo. Eu não gosto muito destas expressões porque isto é mais complicado do que esta definição de pró-ocidental ou pró-russo. É bastante mais complicado, creio eu. Portanto, é nesta altura, ainda antes
É nesta altura, ainda antes é importante referir-se isso há pouco, ao tal memorando de Budapeste, que ainda é assinado durante o consulado de Kuchma, em que se decide a integridade territorial e a desnuclearização da Ucrânia. Isso é muito importante, é um argumento muito importante para a atual liderança ucraniana sobre a questão da integridade territorial, que é aceito pela Rússia na altura, não é? E, portanto, esta Revolução Laranja cria um governo, um bloco da oposição, mas é um bloco que se divide entre si, não é? E com grandes divergências internas. Por exemplo, a então Primeira-Ministra Yulia Tymoshenko entra em profundas divergências com o Presidente, não é? E, portanto, nas eleições presidenciais de 2010 eles surgem muito fragilizados. E, entretanto, tinha havido aquela suposta tentativa de envenenamento de Yushchenko, não é? Todos nos recordamos que ele ficou até com a face bastante alterada, não é? Devido a essa suposta tentativa de envenenamento que foi atribuída já por alguns setores à Rússia. De qualquer forma, em 2010, nas presidenciais de 2010, Yukanovich, que era primeiro-ministro de Kuchma, como visto, volta a concorrer, desta vez contra a ex-primeira-ministra ucraniana, a Yulia Tymoshenko, e ganha as eleições. Ganha as eleições na segunda volta, por uma margem mínima, mas ganha. As eleições são acompanhadas e são monitorizadas pela OSCE, que considera as eleições livres e justas. Portanto, ele é eleito presidente sem contestação. 2 anos depois, ele forma um partido, que é o Partido das Regiões, o Yukanovich, que era o tal pró-russo, não é? Que garante vitória nas eleições legislativas e garante maioria absoluta no Parlamento com os seus aliados, inclusive com o Partido Comunista Ucraniano, que na altura tem 13% dos votos, em 2012. Portanto, Maidan chega precisamente nesta altura, surge num período em que quer o Presidente tinha sido eleito de uma forma legítima e tem uma maioria no Parlamento, sobretudo assente no seu Partido das Regiões. Ele decide em 2014 suspender um acordo de associação com a União Europeia e reforçar as relações com a Rússia, dizendo que esse acordo de associação com a União Europeia era prejudicial aos interesses nacionais e económicos da Ucrânia. E é a partir daí que surgiu agora o Maidan. Parece que, como é moda hoje em dia, parece que há umas mensagens a uns jornalistas e a uns setores da oposição que começam a convocar, através das redes sociais, uma manifestação para a Praça Maidan, para protestar contra esta decisão do Yukanovich de suspender o acordo de associação com a União Europeia, e a partir daí o protesto vai ganhando peso, vai ganhando dimensão, digamos assim, mas acaba por derrapar de alguma forma, não é? Acaba por derrapar de alguma forma, porque se terá sido um movimento espontâneo, um movimento popular na altura, um movimento democrático, digamos assim, no início, ele acabará, na minha perspectiva, acabará por ser sequestrado quer pela oligarquia nacionalista ucraniana, quer pela extrema-direita ucraniana. A extrema-direita ucraniana, a partir de dezembro de 2000, aquilo começa em novembro, a extrema-direita ucraniana tem uma função decisiva na fase final de Maidan. Aliás, saiu recentemente um livro de um historiador ucraniano e canadiano sobre o massacre de Maidan, em que chegou à conclusão, após uma investigação apuradíssima, em que no dia entre 19 e 20 de fevereiro, 18 e 20 de fevereiro já de 2014, que é a altura decisiva, quando o Yukanovich estava a negociar com mediadores internacionais um acordo de cessar-fogo que implicaria novas eleições, etc., há um massacre na Praça Maidan, em que cerca de 80 pessoas são mortas, entre polícias e manifestantes, e está provado que esse massacre foi feito por setores da extrema-direita ucraniana, precisamente para aumentar. As sedes dos partidos são assaltadas, do Partido Comunista, do Partido das Regiões, o Parlamento é assaltado, no Parlamento um deputado do Svoboda, que era um partido também da direita radical, impõe o fim das negociações e, portanto, a coisa derrapa, a situação derrapa até à fuga do Yukanovich, e a partir daí, do momento, a resposta de Putin é óbvia. Golpe de Estado, não é? O Ocidente está de novo a ingerir nos assuntos internos da Ucrânia. É
preciso dizer que os Estados Unidos tiveram alguma influência nesta revolução de Maidan, até com participação direta de John McCain, por exemplo, que esteve lá, ou da Victoria Nuland, que andou a distribuir pão pelos manifestantes na Praça Maidan, não é? E do próprio Joe Biden. O Joe Biden, que enquanto na qualidade de vice-presidente do Obama, desde 2014, que estava profundamente, desde esta altura, que está profundamente envolvido na questão ucraniana. Também é preciso dizer isso. E, portanto, isto rápido. E depois o Putin, quer dizer, independente dos argumentos e independente da natureza do regime do Yanukovych, também era um regime oligarca, era um regime também com características autoritárias, evidentemente, não é? Dominado pelaquela oligarquia pró-russa, digamos assim. Ele é obrigado a fugir, foge primeiro para a Crimeia, depois e portanto Putin decide anexar imediatamente a Crimeia, porque percebe que isso poderá ser um dos primeiros objetivos de uma suposta intervenção ocidental por em causa a sua frota no Mar Negro, e é o início da Guerra Civil. Esta Guerra Civil vai durar praticamente 8 anos, até à invasão da Rússia em 2022. Vai resultar em milhares de mortos ao longo desse tempo. Praticamente é uma situação de guerra contínua, que ainda hoje as pessoas, muita gente na Ucrânia se refere... Até 22 foram 14 mil mortos, pelo menos, não é? Entre 14 e 22, até a invasão, não é? Pronto, e há muito quem na Ucrânia fala da guerra como uma experiência que começou há 10 anos e não há 2, com a invasão russa. Com certeza, começou desde em 2014, não? Claro. Os acordos de Minsk que são negociados na sequência desse processo, 2014, 2015, fracassam. O que diziam esses acordos de Minsk em concreto? Os acordos de Minsk, sobretudo o acordo de Minsk é assinado no final de 2014, é preciso dizer já com a intervenção europeia, sobretudo da França, na altura ainda era presidente o Hollande, e Angela Merkel, não é? Portanto, França, Alemanha, Rússia e Ucrânia. Nessa altura, o presidente da Ucrânia já era o Petro Poroshenko, o chamado rei do chocolate, porque ele era um homem da oligarquia pró-ocidental ucraniana e tinha negócios em fábricas de chocolate e, portanto, era o rei do chocolate ucraniano. O Petro Poroshenko, que é o que será derrotado pelo atual presidente ucraniano em 2019, não é? Uma derrota em toda a linha, mas é Poroshenko que também negocia isto, não é? E, portanto, o acordo de Minsk é assinado em setembro de 2014, previa diversos provimentos para a paz no Donbass e na Crimeia, não é? Já em plena guerra civil na Crimeia, não é? Onde a Rússia também já intervinha de alguma forma, evidentemente no apoio aos separatistas ucranianos, e deve-se dizer que foi uma guerra extremamente violenta, a guerra no Donbass, em Lugansk e em Donetsk, foi um conflito extremamente violento, parte a parte, numa primeira fase com supremacia dos separatistas pró-russos, digamos assim, não é? Que conseguem já controlar uma importante parte do território. Os acordos de Minsk II negociam um cessar-fogo e reformas na Ucrânia, reformas constitucionais, e a suposta realização de referendos para uma espécie de autonomia alargada nos territórios do leste da Ucrânia. Essa proposta vem hoje à baila outra vez quando se discute as negociações de paz, não é? Parece que voltámos ao ponto de 2015. Exatamente. Não estavam a ser postas em causa as fronteiras internacionais da Ucrânia, não é? Os acordos de Minsk não previam que a Ucrânia alterasse as suas fronteiras a leste, não é? Mas previam, de facto, foi feita uma nova Constituição, previam, sobretudo, um amplo grau de autonomia para as populações ucranianas pró-russas ou russófonas, digamos assim, do leste da Ucrânia. Evidentemente que este acordo, apesar de ter sido implementado, nunca acabou por funcionar efetivamente, porque houve também uma retirada das forças para 60 km da artilharia, de parte a parte, etc. Mas eu lembro que na altura, portanto, acompanhava isto já como jornalista da agência Lusa, era quase comum todos os dias nas agências virem informações de incidentes no Donbass, com um soldado ucraniano morto, uns separatistas mortos. Portanto, era todos os meses, desde 14 até 19, até a eleição do atual presidente ucraniano, do Zelensky, houve incidentes permanentes, e para não falar daquele avião da Malaysia Airlines que foi derrubado logo em 2014, etc. Portanto, e já agora, para concluir, até a Angela Merkel
no fim já depois de ter abandonado a chancelaria, deu uma entrevista em que reconheceu que efetivamente os acordos de Minsk II apenas serviram para ganhar tempo e para o exército ucraniano se continuar a reforçar. E, portanto, isto também revela um pouco a forma como os dirigentes ocidentais e os russos também encaravam os acordos de Minsk. Chegamos ao fim da primeira parte do nosso podcast de hoje, Fora de Órbita. Vamos para a segunda parte, em que abordamos tudo o que se passou nestes curtos minutos que nos sobram entre a invasão russa de 2022 e a atualidade. Começava, Pedro, por levantar aqui um debate que existe entre analistas de esquerda sobre este processo todo, sobre as motivações do Putin para decidir esta invasão. Porque, por um lado, é evidente que a invasão, do ponto de vista estritamente económico e dos interesses dos capitalistas e dos oligarcas russos, não é um bom negócio. Ou seja, a Rússia estava confortavelmente instalada numa posição que, sendo de algum modo subalterna do ponto de vista da economia mundial, era uma posição em que grandes fortunas estavam a ser acumuladas na elite governante e na sua periferia ao longo dos últimos 20 anos. Essa integração de que falámos no início com economias ocidentais era profunda, até há quem fala aqui de uma cooperação antagónica e não tanto de um conflito interimperialista, ou seja, não há um choque de imperialismos entre o Ocidente e a Rússia, há sim uma cooperação, e a Rússia com a China, há sim uma espécie de cooperação antagónica em que, ao mesmo tempo que as relações comerciais se estreitam e que a integração e a interdependência se aprofunda, a litigância aumenta e o potencial de choque militar aumenta também. Esta é a contradição dos nossos tempos, aparentemente, essa contradição entre integração e choque de conflito. Mas dizia, há esta interpretação, a invasão não era do interesse da oligarquia russa, ou então no sentido em que o próprio poder de Moscovo depende de do militarismo, depende da intervenção permanente. E quando nós olhamos para a história de Putin à frente da Rússia, é de facto uma sucessão de intervenções militares que constituem aquele poder. Não só a repressão interna, que é fortíssima, a prisão dos dissidentes, a execução dos opositores, mas também a contínua intervenção militar. Chechênia, Geórgia, Síria, República Centro-Africana, Mali, Bielorrússia, Cazaquistão, ou seja, na Bielorrússia não houve um conflito, mas há bases, há cooperação militar intensa, etc. Portanto, o modelo militarista faz parte da estrutura do poder da Rússia e da viabilidade daquele regime. Esta é uma ótica. A outra é de que a invasão respondeu mais a uma certa a uma determinação ideológica, essa ideia de que a Ucrânia não tem direito a existir, é um território que deveria estar incluído no território russo, é o berço da nação russa, enfim, toda a mitologia czarista e medieval, russa, cristã ortodoxa, regional, e toda essa narrativa de que o Putin é também um intérprete nos textos que ele escreveu, e aliás no texto que divulgou logo a seguir à invasão da Ucrânia em 2022, é nessa linha que ele insere sobre a unidade histórica entre russos e ucranianos. Exatamente. É de 2021. É imediatamente antes, exatamente. Antes. Nesse texto de 2021 ele retoma toda a argumentação mitológica nacionalista russa, gran-russa, à maneira dos czares. E portanto, há aqui elementos apesar diferentes. de admitir uma Ucrânia independente, mas sobretudo com ligações privilegiadas com a Rússia, evidentemente. Exatamente. E, portanto, há estas duas dimensões. Agora, quando nós olhamos para o que depois aconteceu, dá-se início à invasão. A invasão é informe, é uma invasão potentíssima do ponto de vista militar, massiva, dirigida a Kiev, que não corre como o Putin julgava, provavelmente, pelo menos até a julgar pelo discurso do Kremlin, havia a expectativa de que uma boa parte da população ucraniana se levantasse e se juntasse aos russos e digamos, aclamasse o invasor como um libertador. Isso não aconteceu, até se verificou, pelo contrário, que houve partes da população russófona que condenaram a invasão, que se juntaram à resistência e por aí afora. Mas quando olhamos para o que aconteceu depois, foi que imediatamente após a invasão se iniciam negociações e se realiza a Cimeira de Istambul. E hoje essas negociações decorrem logo ao longo do primeiro mês da invasão. Há 7 reuniões logo no primeiro mês da invasão.
enquanto acontecem os primeiros reveses para o lado russo. Já eram então conhecidos os crimes de guerra cometidos em Bucha, mas apesar disso as negociações continuaram. E hoje é conhecido, foi divulgado pelo Die Welt alemão e pelo Figaro francês, o documento de 17 páginas que continuou a ser construído ao longo de todo esse mês de negociações e no qual Kiev aceitaria renunciar à integração da Ucrânia em qualquer aliança militar, portanto abdicava da integração na NATO, proibia a presença de tropas estrangeiras no seu solo e, ao mesmo tempo, que mantinha aberta a possibilidade de adesão à União Europeia. Como contrapartida, Moscovo retirava-se de todas as zonas ocupadas depois de 24 de fevereiro de 2022 e comprometia-se a não atacar a Ucrânia. Ou seja, este acordo, pré-acordo, que acabou por depois colapsar, na verdade coloca a prioridade de Moscovo. É preciso dizer que Moscovo já tinha sofrido alguns reveses e já tinha percebido que a invasão não ia ser um passeio na Ucrânia, mas coloca a posição de Moscovo na base de o objetivo principal é a neutralidade da NATO, ou seja, é afastar a NATO da fronteira da Rússia. Hoje, quando se discute 2 anos de guerra e dezenas de milhares de mortos, o desgaste que isto tem provocado na população ucraniana, o desgaste na população russa também, enfim, são demasiados filhos a perder os pais, não é? Quando se olha para esta realidade, é um pouco aqui que se começa a voltar, ou seja, há a necessidade de encontrar uma solução que não seja consumir a Ucrânia até ao último homem em nome do seu direito a aderir à NATO. Porque parece ser essa a agenda ocidental ao longo dos últimos anos em relação à Ucrânia. Não explorar e negligenciar a responsabilidade das negociações e da diplomacia e continuar a alimentar uma lógica de guerra em nome da expansão da NATO. Pois, eu acho que, quer dizer, aqui voltava-se à questão das minorias nacionais, porque acho que é uma questão fundamental neste aspecto. Por exemplo, a Ossétia do Sul é uma região da Geórgia pró-russa, digamos assim. Em 2008 a Rússia iniciou uma guerra com a Geórgia, porque foi a Geórgia, nessa altura era o presidente da Geórgia, chamava-se Mikhail Saakashvili, que depois até vai para a Ucrânia, até se torna presidente do município de Odessa, creio eu, durante um período, obtém a nacionalidade ucraniana. É ele que ordena um ataque militar do exército georgiano contra as bases militares russas na Ossétia do Sul. E a Rússia, de facto, responde da forma como respondeu. Depois tens a questão da Transnistria, na Moldávia, tens a questão, e sobretudo a questão do Donbass. O primeiro sinal, 3 dias antes da invasão russa em larga escala da Ucrânia, o Putin, a Duma, aconselha o Putin a reconhecer a legitimidade das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, que tinham sido formadas no leste da Ucrânia após referendos, não é? Feitos em condições muito complexas, em condições de guerra civil, não é? Isso é o primeiro sinal de que e depois, durante a guerra, essas regiões são anexadas à Rússia, tal como é a Crimeia, não é? Como sabemos, não é? Agora, em relação aos processos de paz que entretanto foram protagonizados, é importante recordar que quando o Zelensky é eleito em maio de 2019, o programa do Zelensky era muito simples. Eu não sei se tinha programa, mas era muito simples. Ele ganha por 70% ao Poroshenko nessas eleições, não é? Aliás, o último comício entre os dois é num estádio de futebol em Kiev, em que o Zelensky se ajoelha e promete, portanto, ele como provavelmente recorrendo aos seus méritos de comediante na altura, portanto ele ajoelha-se, faz uma encenação em que jura aos milhares de pessoas que estavam em algum estádio cheio que irá cumprir o programa e não sei o quê, não sei se recordas disso. Mas o programa era muito simples, era combate à corrupção, que regressava na Ucrânia também com a nova nomenclatura pró-ocidental oligárquica de Poroshenko e companhia, e a paz com a Rússia, não é? As pessoas votam no Zelensky para terem paz com a Rússia, para terem um processo de paz com a Rússia. Isso falha o combate à corrupção, a corrupção agrava-se na Ucrânia com o Zelensky, e a guerra agrava-se na Ucrânia com o Zelensky. Eu lembro-me quando estava na
esteve na Ucrânia nessa altura crucial, ao serviço da agência Lusa, entre janeiro e fevereiro de 2022, estava lá na altura da invasão, falava com as pessoas, todas as pessoas. Para já é curioso que muito pouca gente acreditava na invasão, isso é curioso, acreditava que era impossível uma invasão e de facto aconteceu, não é? E havia avisos até norte-americanos nesse sentido, isso é um facto. Toda a gente considerava que o Zelensky estava morto politicamente. Nas próximas eleições o Zelensky não iria ter qualquer possibilidade de vitória, não é? Pelo agravamento da guerra e da corrupção e do nível de vida das pessoas. Lá, o salário médio na Ucrânia é irrisório, não é? A maior parte da população vive em grandes dificuldades, é preciso não esquecer isso, não é? Portanto, é neste contexto que surgem as negociações e depois uma ingerência cada vez maior, creio eu, de um lado, quer de um lado, quer do outro. Uma ingerência ocidental. Nós sabemos hoje em dia que a Cimeira de Istambul, promovida pelo presidente turco, não é? A Turquia assumia-se como um mediador importante na altura, foi de alguma forma boicotada também com uma visita relâmpago de Boris Johnson, então primeiro-ministro inglês, a Kiev, em que convence o Zelensky a não ceder territórios, a não ceder fronteiras, promessas de novo armamento. Aliás, o exército ucraniano já se tinha reforçado, como eu referi há pouco, naquele compasso de espera entre 14 e 20, não é? Quando o acordo de Minsk entra em colapso, não é? Aliás, até se falava numa grande ofensiva do exército ucraniano contra o leste ucraniano nas vésperas da invasão russa da Ucrânia, falava-se também nisso, e portanto a partir daí creio que a Ucrânia se torna uma espécie se torna no centro de um combate por duas concepções geoestratégicas e geopolíticas do mundo totalmente opostas. De um lado, o Ocidente alargado, que é um conceito que começa a ser delineado na altura, portanto todo o Ocidente ao lado da Ucrânia, e a Rússia com uma nova concepção que agora foi apurada do mundo maioritário. O mundo maioritário em oposição ao Ocidente. O que é o mundo maioritário? São os BRICS, é a África, é a América Latina, é a Ásia, todos esses países que têm tido uma posição em relação à guerra da Ucrânia muito mais cautelosa, digamos assim, ou muito menos agressiva, por exemplo, não impondo sanções à Rússia, como o Ocidente tem imposto, e portanto a Ucrânia, digamos assim, é o palco hoje em dia deste confronto geoestratégico, de facto, entre o Ocidente e a Rússia e outros países que se estão a afirmar também no cenário internacional, em particular a China, não é? Portanto, é uma questão extremamente complexa a esse nível, não é? Parece. E quem paga, sabemos quem é o povo ucraniano, não é? Sim, que resiste e que se mobilizou de uma forma muito massiva no início da invasão. É verdade que no leste da Ucrânia, quando as tropas russas entraram, também houve saudação, também, a população também saudou a entrada das tropas russas, sobretudo a população russófona pró-russa, apesar de muitos deles terem decidido. A Ucrânia hoje em dia tem 7 milhões de refugiados e 6 milhões de deslocados internos. Portanto, um país que tinha cerca de 40 milhões de habitantes, é um país que de facto quem é que paga as contas dos funcionários ucranianos? É a União Europeia e é os Estados Unidos. Quem é que fornece o material todo? É a União Europeia. A Ucrânia de facto já teria sussurrado, não é? E isso acho que é uma coisa em que a Rússia também está a jogar, não é? Também está a jogar agora com a eleição de Trump, não é? A Rússia acho que aposta numa guerra mais prolongada, e já agora, para concluir, até nem sei se com esta história nuclear agora, até nem sei se o Ocidente não estará mais preocupado com a derrota da Rússia do que com o acordo, porque se a Rússia for derrotada na Ucrânia, a Rússia pode reagir de uma forma imprevisível, creio eu. Sim, a chegada do Trump à Casa Branca, as notícias internacionais que surgem sobre o plano que apresentou são de uma zona desmilitarizada na linha da frente, com policiamento europeu, não americano, congelamento da adesão à NATO por 20 anos. O Zelensky já continua a insistir na adesão à NATO, oferece em troca acesso a matérias-primas, até oferece tropas para as bases da NATO na Europa para poder aliviar os norte-americanos desse encargo. Mas também já admite que a Crimeia pode não valer dezenas de milhares de vidas ucranianas perdidas numa guerra sem sentido. E, portanto, o ambiente, digamos, com a escalada militar dos últimos tempos, com
a decisão pós-derrota tomada por Biden de autorizar a utilização dos mísseis de alcance intermédio. Tudo isso demonstra um risco de derrapagem gigantesco nesta guerra. Sim, sim. É verdade que, por um lado, estamos perante um contexto daquilo que há 100 anos já, ou há 110 anos, se via nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, a ideia de uma Guerra Fria como uma... O que era a Guerra Fria foi uma expressão que foi usada pela primeira vez nessa altura, em 1914, pelo Bernstein, pelo social-democrata alemão. Ele referia-se à Guerra Fria como uma corrida aos armamentos, ao mesmo tempo que os poderes acentuam todo o discurso de preparação da mobilização para a guerra. É precisamente aquilo que nós hoje estamos a ver. Ainda há poucos dias vi uma entrevista deste general Gouveia Melo a dizer que estamos prontos para morrer pela NATO nas fronteiras da Ucrânia. Portanto, os delírios do sofá são fáceis de fazer e o militarismo sempre teve os seus intérpretes mais histriónicos, não é? É o caso deste. Mas é verdade também que esta guerra de resistência da Ucrânia perante um invasor estrangeiro ganhou características de guerra por procuração ao longo do tempo, sim. Na medida em que, como fomos vendo ao longo deste programa, em lugar de os países e as potências contribuírem para encontrar soluções diplomáticas que evitassem o desastre que tem vindo a acontecer ao longo destes 2 anos, elas retiraram-se dessa responsabilidade e usaram, digamos, a legítima resistência nacional dos ucranianos e a mobilização militar da Ucrânia contra o invasor a favor de uma agenda de enfraquecimento da Rússia, de corrida ao armamento, de reforço da indústria do armamento. De derrota estratégica da Rússia. E de derrota estratégica da Rússia. Isso é que é perigoso. E essa concepção é que pode ser perigosa. Se há uma irresponsabilidade e um crime na invasão russa, há certamente também uma grande irresponsabilidade e uma postura criminosa do ponto de vista humanitário, do ponto de vista da vida dos ucranianos, que é manter uma guerra à la longue e fazê-la prolongar-se em função dos interesses estratégicos das potências ocidentais. Pois, quer dizer, quando o Putin pensa que desde a dissolução da União Soviética 16 países aderiram à NATO, portanto metade dos países que fazem parte da NATO aderiram à NATO desde a queda da União Soviética e que esse alargamento tem sido permanente, não é? Aliás, o último foi agora em 2024 com a Suécia, não é? E quando no início havia a perspectiva de conter, não é? Até a promessa, aquela famosa promessa que foi feita ao Gorbachev, aceitamos a unificação da Alemanha, aceitamos que a RDA nessa nova Alemanha faça parte da NATO, mas a partir daí não haverá mais expansão da Aliança para Leste. Portanto, tudo isso são argumentos que a Rússia continua a esgrimir para justificar esta sua nova deriva geoestratégica, não é? E dizer que o que está em causa é a própria luta pela sobrevivência da Rússia, não é? Porque eu acho que não é fácil nós entendermos também a mentalidade russa e a natureza do regime russo, não é? A história russa é uma história complexa, não é? E é uma história de invasões, não é? E eu creio que as lideranças russas jogam todas muito com isso, não é? Com o perigo, com o receio de que esse enorme país, não é? O maior país do mundo, com uma população frágil, com uma população que está em recuo demográfico, não é? Que é uma das grandes preocupações de Putin neste momento, não é? Poder vir a ser partilhada, não é? Espartilhada, dividida, no caso de uma derrota da Rússia, não é? E, aliás, essa estratégia existe entre alguns estrategas ocidentais. Isso está estudado, digamos assim. Portanto, percebes? Esse risco, esse anseio e esse medo está muito presente na população russa. Este choque de imperialismos convive, digamos, com a luta concreta do povo ucraniano que procura resistir nas melhores condições possíveis enquanto povo independente, enquanto país independente. E isso tem criado nos últimos anos um debate muito aceso, mesmo dentro da esquerda, porque são valores contraditórios e aparentemente contraditórios e em conflito. Ou seja, é uma guerra a defesa do direito à autodeterminação e, por outro lado, uma oposição
às agendas imperialistas que estão a alimentar esta guerra. Eu acho que é interessante nós encontrarmos, se olharmos, e tentando ser muito breve, numa análise um bocadinho rápida, acho que há 4 posições essenciais dentro da esquerda que quando olha para este conflito. Uma que é a esquerda, a posição anti-russa e anti-israel, a posição da esquerda liberal, que é essencialmente anti-russa. Eu ouvi há dias o socialista espanhol Borrell, que é o chefe da diplomacia europeia, a dizer é uma boa notícia que os ucranianos agora finalmente tenham meios para atingir a Rússia no seu território. Portanto, isso sistematicamente. O Josep Borrell, que tem tido no caso da Palestina uma postura um pouco mais sensata do que a maior parte dos dirigentes europeus, no caso da Rússia é um militarista do mais irresponsável que há, ou seja, que pretende a expansão da guerra para dentro do território russo e não a contenção da guerra. E isso é lastimável. E, portanto, há esta esquerda liberal anti-russa e pró-israelita do Partido Socialista, dos Verdes. Sim. Em segundo lugar, há a esquerda no campo antagónico, que é a esquerda campista, digamos, que vê todas as potências desalinhadas dos Estados Unidos, sejam a Rússia, a China, o Irão, a Coreia do Norte, em última análise, que não é bem uma potência, mas enfim, constituindo uma frente anti-imperialista com a qual a esquerda deve alinhar-se. Eu penso que isso tem criado equívocos enormes e levado a posições completamente erradas do ponto de vista histórico. É a vossa perspectiva, claro. Eu penso que nós, o Bloco, tem-se confrontado muito com essa perspectiva. Imagino que sim. Em a terceira posição que eu acho que existe é de uma certa do que tem sido chamado um reducionismo geopolítico, em que se esquece a posição do povo ucraniano, ou seja, como se os interesses específicos do povo ucraniano não existissem, e, portanto, eles fossem meros figurantes de um choque entre imperialismos. E, portanto, eu acho que essa posição também não é correta, porque eles, para todos os efeitos, são um país invadido e a resistência ucraniana à invasão deve ser respeitada como tal, não é? E, portanto, a quarta posição é precisamente a que faz isso, ou seja, é uma posição contra todas as potências, contra todos os imperialismos, sejam eles principais, sejam eles secundários, que defende sem duplos critérios a autodeterminação e que recusa a lógica das esferas de influência. Ou seja, uma coisa é nós procurarmos, no âmbito da ação diplomática e da defesa do direito internacional, termos iniciativas, negociações e procuras de soluções pacíficas que terminem o massacre dos povos. Acho que isto é preciso pragmatismo para fazer esse trabalho e é preciso encontrar soluções que de facto parem o sangue. Mas isso não nos deve levar a esquecer que a responsabilidade dos blocos político-militares, e portanto a esquerda não se pode alinhar com blocos político-militares em nome das suas agendas específicas. Temos que procurar representar o direito dos povos à sua autodeterminação e a decidirem os seus destinos. Eu acho que é uma reflexão importante que devem fazer, que deve ser feita, e aliás acho que este programa também deve contribuir para isso, para além de, pelo menos no meu caso, de colocar questões e dados, não é? E uma certa recuperação da história e da memória, que é fundamental para contextualizar isto. Acho que é muito importante, mas, por exemplo, eu não sei qual é a perspectiva que existe sobre o pós-conflito. É que se nós, na própria Ucrânia, em termos de democracia, de liberdades, qual é que é o futuro daquele país a partir do momento em que, como sabemos, estava com o pretexto da invasão ilegal da Rússia, mas não só, antes disso, com o pretexto na sequência da chamada Revolução de Maidan, em 2014, foram proibidos N partidos políticos, depois da invasão foram proibidos ainda mais partidos políticos, não é? A liberdade da imprensa está acossada, há casos de corrupção, portanto, até que ponto é que há uma perspectiva na Rússia, já sabemos que isso também é recorrente. Qual é que será o futuro da Ucrânia pós-conflito? Os protagonistas de ambos os lados são muito pouco credíveis como solução não há para isto. Credibilidade a esse nível também da parte da elite ucraniana, digamos assim. Mas eu acho que do que tenho lido nestes debates internacionais à esquerda sobre saídas para este conflito, desse ponto de vista, eu penso que o que há a sublinhar é a ideia de que o regresso, digamos assim, ao ponto em que foram deixadas as negociações em Istambul é um ponto. Sim, é um ponto. Ou seja, sem dúvida. A ideia de que sem dúvida. A integração da Ucrânia na NATO como um objetivo político
é um problema e é uma fonte de conflito permanente. E que terá de ser congelada. A NATO é uma organização ofensiva, já mostrou na história que é uma organização ofensiva. Os povos, qualquer Estado vizinho, um Estado da NATO, tem razões para se preocupar, digamos assim, sobre as possibilidades de pressão militar, de pressão política a partir dessa vizinhança, e, portanto, a NATO é um problema. O próprio Zelensky, na altura, em Istambul, aceitou o princípio da neutralidade da Ucrânia em termos de blocos militares. Agora, desculpa lá interromper, e só para concluir, fala-se muito de uma solução ou à coreana, ou à cipriota, ou à Bósnia, digamos assim. A neutralidade em relação à NATO é uma coisa que é pintada pelos generais da praça e pelos comentadores de sofá como um abuso sobre a autodeterminação dos ucranianos e o seu legítimo direito a aderir à NATO. Bom, mas o direito à vida também existe. O direito a terminar esta guerra também é um interesse nacional ucraniano, certamente. E, portanto, a neutralidade que foi admitida pelo próprio Zelensky... A Ucrânia hoje em dia está a fazer recrutamentos forçados da população jovem. Serão milhões de ucranianos também da Ucrânia devido a isso. Portanto, a Ucrânia, um dos grandes problemas da Ucrânia hoje em dia é o problema humano, né, de tropas para a linha da frente, e que estão a morrer às dezenas, não é? Até que ponto é que isto também não é criminoso, não é? Prolongar esta guerra... A neutralidade. Exatamente. Esse é um elemento, e que foi um elemento admitido pela parte ucraniana nas negociações já depois da invasão. E o segundo elemento é a forma de resolver nas zonas russófonas, nas zonas de maior proporção de população russófona, a instalação de processos transparentes de autodeterminação, supervisionados pela ONU, com presença de capacetes azuis que possam realizar referendos com a população residente antes da invasão, evidentemente, porque depois houve grandes deslocações de população precisamente para alterar os equilíbrios demográficos destas zonas, mas da mesma maneira que já se fizeram noutras partes do mundo referendos deste tipo, criar formas de recenseamento que sejam transparentes e corretas para que a integração destes territórios possa ser submetida a um processo de autodeterminação. Sim, olha, e por exemplo, já agora, no consultado de Poroshenko, uma das medidas mais gravosas e mais incorretas, digamos assim, que ele decidiu foi retirar o estatuto de língua russa como língua nacional na Ucrânia, não é? Impedindo as populações russófonas de continuarem, por exemplo, a falar russo, não é? E a exprimirem-se em russo nas escolas, repartições públicas, etc. Isso é um argumento fatal. Ao longo de toda a Guerra Civil e utilizado imediatamente por Moscou. Ao longo de toda a Guerra Civil foram cometidos vários erros desse tipo, de medidas discriminatórias, de proibição da utilização da língua russa, isso é utilizado que foi depois mobilizado a favor do conflito. Este debate deixa em aberto, evidentemente, quais são os mecanismos de defesa, de segurança internacional que podem vigorar e que podem ser úteis do ponto de vista da contenção dos conflitos e do apaziguamento na Europa. Evidentemente, a NATO é um problema. Claro que o Putin é uma ameaça e já mostrou que está disposto a cometer crimes de vária ordem para manter os interesses estratégicos da Rússia, aquilo que ele chama a sua área de influência, e portanto é interessante discutir também qual é o papel que a Europa poderia ter se tivesse uma política própria e independente da dos Estados Unidos nesta matéria, e que instituições é que poderiam existir, como a OSCE no passado chegou a ter um papel relevante desse ponto de vista. Enfim, mas esse é um debate para o qual hoje já não vamos ter. E já agora também seria interessante discutir se efetivamente existe um risco de, como se diz hoje em dia no Ocidente, do Putin não parar por ali. Isto é, e avançar para outros países da Europa. Eu tenho a impressão que isso é um argumento que está a servir para o rearmamento da Europa. Eu não creio que a Rússia tenha condições, aliás, não está a conseguir vencer esta guerra na Ucrânia da forma como pensou que conseguia. Como é que é possível a Rússia envolver-se com países da NATO? Eu creio que isso era muito importante. Há dois mitos. Esse mito há dois mitos que faliram. Os russos vêm aí, é um mito que tem que ser analisado com muito cuidado. Acho que há dois mitos. E está a servir para justificações e para medidas e para tomadas de posição e para decisões políticas muito complicadas. Há dois mitos que eu acho que ruíram nestes 2 anos. Um foi esse, o da Rússia como uma superpotência militar que viria até aqui à costa da Caparica nos tanques se a deixassem. Já não era do Atlântico aos Urais como defendia o Gorbachev, mas em termos
convivência pacífica. E eu acho que essa mega potência militar russa está à vista que não existe. Há um outro mito que também caiu, que é uma potência militar. É uma potência militar e é uma potência nuclear. O risco nuclear existe, e esse risco é suficiente para que se tenha que tomar tudo isto muito a sério. Mas a ideia de que a Rússia como invasor poderia vir até onde quisesse está bastante prejudicada. Até porque, não temos muito tempo. Não. O segundo mito que caiu, só para terminar, é que é possível derrotar a Rússia através de um intermediário, que seria neste caso a Ucrânia. Eu penso que essa ideia de o combate até à vitória, Zelensky conduzindo um combate até à vitória, é outra ideia que também está prejudicada. E, portanto, esta guerra vai ter que terminar. É o discurso que ele continua a ter. É o discurso que ele continua a ter, alimentado pelos aliados ocidentais que estão interessados em que este conflito não termine. E, portanto, eu penso que estes dois mitos caíram e que já toda a gente percebeu que esta guerra terá que ter uma solução negociada e que penso que a esquerda pode contribuir apresentando algumas soluções de perfil democrático para que essa solução seja pacífica e também democrática. Esperemos que sim. Fora de órbita é um podcast do esquerda.net, onde encontrarás muito mais sobre estes temas e não só. Se gostaste, segue-nos nas plataformas. Este programa teve produção técnica de Bruno Moreira e a música que ouviste no início e no fim é de O Gajo, a quem agradecemos. Subscreve a nossa newsletter em esquerda.net.